Boa noite, amados. Como todos os irmãos já sabem, nós estamos no mês em que nós comemoramos a Reforma Protestante, o mês da Reforma, e os sermões que têm sido feitos têm sido sermões temáticos, em cima das 5 doutrinas bíblicas da graça. Sejam elas a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e perseverança dos santos. E compete hoje nós falarmos sobre essa quarta verdade, que é a graça irresistível, ou também chamado doutrina do chamado eficaz. O texto que nós vamos compartilhar, meus irmãos, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e nós leremos dos versos 18 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Senhor, nós abrimos a Tua palavra, procedemos à leitura. Agora clamamos a Ti, Senhor Deus, que Tu nos dês o entendimento, Senhor Deus, a unção da Tua sabedoria, ó Pai, para interpretarmos corretamente para a nossa edificação. Ensina-nos, Senhor, porque nós não somos capazes, ó Pai, por nossa força, por nossa experiência, mas sim pela ação do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, o nosso único Santo Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Amados, Paulo, quando se dirigia aqui aos cidadãos de Corinto, uma cidade portuária, que os irmãos conhecem bem essa característica, era uma igreja multifacetária, com várias pessoas do mundo inteiro que constituíam aquela igreja em Corinto. Mas muitos acontecimentos ocorriam naquela sociedade, naquela época. Assim como em toda a Grécia, ali também em Corinto, os gregos tinham na sua cultura muitas escolas filosóficas. E essas escolas que se reuniam em grupos, que se influenciavam multidões, influenciavam a cultura, e
os gregos, apaixonados pela filosofia do que eram, foi assim que funcionava aquela cultura, reverenciavam esses filósofos, essas doutrinas, assim como também sustentavam esses filósofos. E dessa forma, os filósofos eram sustentados pela população grega. Então, a população, de modo geral, apreciava demais a retórica, os grandes oradores. Eles tinham sempre admiração por essas pessoas que tinham a facilidade da oratória e da palavra e dos grandes filósofos. Interessante, porque em Atenas, quando Paulo prega, e nós vemos quando ele vai em Atenas pregar, ele enfrenta uma situação bastante difícil. Porque quando ele vai ao Areópago em Atenas, o que era o Areópago? O Areópago era um espaço livre, cheio de grandes e frondosas árvores, onde embaixo de cada sombra daquela se reunia uma escola de filosofia, com um mestre de filosofia. E aqueles grupos se reuniam. E ali, no meio daquela ali que Paulo prega o Evangelho. Paulo vai evangelizar exatamente os maiores mestres, as maiores cabeças pensantes que existiam em Atenas. Seria como hoje adentrar um pregador, não é, numa Notre Dame, ou entrar, por exemplo, numa uma grande universidade muito importante, né, Harvard, por exemplo, e ir lá pregar o Evangelho. Paulo fez isso. Portanto, isso é muito importante nós termos esse contexto do que acontecia aqui em Corinto. E os coríntios, então, trouxeram para dentro da igreja essas filosofias, essa cultura. E isso estava ocasionando uma divisão dentro da igreja, por causa da oratória dos seus líderes. Aqui, Paulo nos diz, pelo menos, que havia 4 grupos dentro dessa igreja, não é? Ele fala aqui, pelo menos, em 4 grupos. Ou seja, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e aqueles que se intitulavam seguidores apenas de Cristo. E eles referenciavam esses homens pela sua retórica, pela sua capacidade de falar. E Paulo, então, corrige aqui a igreja nesta carta. Olhem para a vossa vocação. Ou seja, vejam, olhem para a vossa chamada. Olhe para quem Deus chamou, e não para o líder. Olhem para vós, olhem para quem vos chamou, olhem para quem são chamados. Quem são os chamados de Deus? Porque, o que Paulo está dizendo aqui? Nós não vamos espontaneamente para Deus. Deus é que nos chama. Deus é que chama os seus eleitos, né? O Pai e o Filho enviaram Espírito Santo ao mundo para quê? Para convencer do pecado, chamar as pessoas e regenerar os eleitos de Deus. Então, um dos pilares da reforma é falada essa doutrina dessa graça salvadora, essa graça que não está se importando com retórica, não se importa com que tipo de pessoa, mas apenas aqueles eleitos do Senhor. Então, um dos pilares da reforma é essa doutrina, é a doutrina de somente a graça, ou sola gratia. A salvação, então, no caso, é uma obra de Deus do começo ao fim. Deus planejou, Deus executou e Deus consumou a nossa salvação. Aquilo que foi planejado lá na eternidade é realizado na história e consumado na segunda vinda de Cristo. Então, o apóstolo Paulo nos diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Vimos agora há pouco no texto de Efésios, capítulo 2. Não é? Isso, o que quer dizer isso? Que Deus nos tira das entranhas da morte espiritual, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Isso é a graça específica de Deus. Então, desta graça eficaz, desse chamado eficaz, nós vamos destacar 4 pontos importantes, que aqui nós
vamos ver essa importância desta graça. Em primeiro lugar, Deus nos salvou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, apesar dos nossos defeitos, apesar de não sermos merecedores. Então, salvação aqui não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. Nós não somos salvos pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus realizou em nós, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então nós somos cristãos, nós somos salvos, nós somos membros da igreja em Cristo pelo convite de Deus. É um lugar aqui especial. Ser do povo de Deus é um lugar especial. É uma festa que só entra quem tem convite. Quem não foi convidado não entra. Essa é a grande realidade. Mesmo querendo ir, mas se não tem convite, não vai entrar. Por exemplo, imagine uma grande multidão caminhando para um abismo, todos cegos e surdos, todos com uma venda e surdos nos ouvidos. Deus está chamando, e Deus chama: voltem que vocês vão cair no abismo, voltem para vocês não ficarem perdidos, mas estão cegos e surdos. Então Deus escolhe os seus eleitos. Deus tem os seus eleitos. E o Espírito Santo, através da graça eficaz, pega o seu eleito, dá uma sacudida nele, tira a venda do rosto, tira o tampão dos ouvidos. Está vendo onde é que você vai cair? Aí ele enxerga essa realidade e se volta e se converte. Se arrepende dos seus erros e se converte. Se arrepende do mau caminho e vai para o caminho de Jesus. Esse movimento que Deus faz com o eleito, através da sua graça, de seu movimento de fé, incutar essa fé na pessoa, tirando as vendas, tirando os ouvidos, isso é graça eficaz, isso é graça salvadora. Se Deus não achasse que fosse isso, ninguém se salvaria. Isso é graça irresistível, e é um chamado irresistível, e que as pessoas não conseguem resistir, porque elas têm desvendado, então, a sua cegueira, e ele consegue, então, abrir os olhos e enxergar essa realidade espiritual para onde ele estava caminhando. Se Deus não vier em socorro e chamar, então, de forma eficaz, ninguém se salva por si próprio. Por que não se salva em si próprio? Acabamos de ler também lá na carta aos Efésios. Os mortos, o homem espiritualmente morto, ele é morto espiritual nos seus delitos e pecados. Está morto. Morto não tem opinião, morto não opina, morto não pensa, morto não fala. Eu nunca vi morto dar opinião. Morto não dá opinião se o caixão é bonito, é feio, se o enterro está bonito. Já viram morto dar opinião? Eu nunca vi. Morto não dá opinião. É isso que Paulo está falando. Então Deus precisa colocar vida para que ele possa responder ao chamado de Deus e então ter a sua conversão. Se Deus não tocar, se essa chamada da graça eficaz não funcionar, tá certo? Não há conversão, não há salvação. Por isso, salvação não é uma medalha de honra ou mérito, mas um presente imerecido. É um presente, é de graça, é a graça de Deus. Por essa razão é que nós temos, então, que pregar o Evangelho. Mesmo que as pessoas estejam cegas e surdas, mas nós temos que pregar e pregar e pregar e pregar, para que através dessa pregação, aquele eleito de Deus, uma hora, vai ter essa ação da graça salvadora, e ele vai enxergar e vai se converter e virá para o chamado de Deus. Em vez, então, de Deus aplicar em nós o seu juízo, aplicou em Cristo, que foi o nosso substituto, concedendo então em nós gratuitamente o perdão.
Olha para essa chuva, é uma graça de Deus também, que tanto nós estamos precisando dessa água. É ou não é? Graças a Deus. É bem isso que nós estamos. Curitiba está precisando disso. Em segundo lugar, Deus nos salvou não pelo nosso esforço, mas pelo sacrifício de Cristo, então. Por quê? O que ele está falando aqui? Que Deus não chama segundo a nossa capacidade. Nesse texto ele está dizendo, não adianta olhar para Apolo, olhar para Pedro, pela retórica que eles tinham, pela liderança que eles podiam ter, mas segundo o chamado de Deus. É isso que ele está falando. Vejam lá no verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. O que significa? Paulo está demonstrando então isso aqui. Olhem para a igreja. Quantos aristocratas estão entre vocês? A aristocracia era formada por quem? Ou por pessoas muito bem educadas e sábias, por pessoas muito ricas, que tinham muito dinheiro de herança, ou então aqueles que tinham nobre nascimento, que vinham pela sangue azul da época, que tinham a nobreza, faziam parte da nobreza. Então a aristocracia da época era formada por esse grupo de pessoas. Agora, Paulo está dizendo isso aqui. A salvação não é pelo dinheiro, pela sua importância, não é pelo conhecimento e nem por título de herança, mas é graça eficaz de Deus. É isso que ele está falando. Então salvação não é resultado de esforço humano, mas da ação divina. Normalmente nós gostamos de reverenciar pessoas assim, os mais nobres, os mais ricos, os mais sábios. Só que a mente de Deus é totalmente diferente. Totalmente diferente. Deus não chama segundo a capacidade humana, mas segundo aqueles que Ele escolhe, que Ele elege. Vejam lá nos versos 27 e 28. Pelo contrário, ele está dizendo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então nós aprendemos a respeitar muito a capacidade humana. Então, para essa festa que precisa de convite, Deus está convidou e convida justamente aqueles que nós jamais convidaríamos. Nós, quando convidamos as festas, gostamos de convidar autoridades, os sábios, não é isso? Pois Deus convida ao contrário. O que Deus convida são aqueles que nós não convidaríamos. Isto é, não é consequência das obras que nós realizamos, mas apenas da generosa graça transformadora de Deus. Portanto, a salvação não é um caminho que nós abrimos da terra para o céu, mas é o caminho que Deus abriu do céu para a terra. Esse caminho chama-se Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Define tudo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Duas palavras são muito importantes aqui. O artigo o, eu sou o caminho. O, não é um, é o. E o verbo vem. Vem. Eu sou o caminho, isto é, o único caminho. Ele definiu. E ninguém vem, não é vai ao Pai, vem ao Pai, senão por mim. Então eu sou o caminho. Eu e o Pai somos um. Não é? E em terceiro lugar,
temos que entender que Deus não nos salvou pelos nossos predicados morais, mas também pela sua graça. Então, graça é um dom imerecido. Deus dá salvação a quem? A pecadores indignos. E isso que nós temos que entender, que nós éramos e somos pecadores indignos, e Deus nos chama justamente. O nosso mérito era do inferno. O mérito da raça humana é o inferno. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua eterna graça, pela graça salvadora, chama alguns, chama não todos. Em lugar nenhum da palavra de Deus, Deus fala que veio para todos. Quando olhamos, Deus sempre fala em muitos, mas nunca em todos. Nunca para todos. Deus nos amou, então, quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Estávamos perdidos, fomos achados. Estávamos mortos e recebemos vida. E isto é graça salvadora. Isto é graça eficaz. Então, Deus nos livrou do quê? Da potestade de Satanás. Nos tirou-nos da casa dele, tá certo? E nos transporta para o reino da luz, para o seu reino, do reino das trevas para o reino da luz. E isto é graça. Nós estávamos no caminho da perdição, éramos escravos do mundo, da carne, do diabo, mas Deus liberta e transforma e nos faz assentar nas regiões celestiais, como diz a palavra de Deus. Isto é graça. Graça que Deus nos dá e precisamos, mas que nós precisamos, mas não merecemos essa graça. No entanto, Deus nos dá. E em quarto lugar, nós temos que entender que Deus nos salva não para que nós nos exaltemos por isso, que não tenhamos orgulho, e não podemos ter isso como um troféu da graça de Deus. A graça, quando aplicada fisicamente por Deus, combate uma coisa muito importante, a vaidade humana e o orgulho. Porque quando nós entendemos que recebemos de graça, nós não somos merecedores de nada, nós não podemos ter orgulho dessa graça salvadora. E aí está a grande diferença na graça eficaz da reforma, do nosso conceito desse ponto da doutrina reformada. É de que nós somos imerecedores. E, portanto, não foi mérito meu de escolher. Quem acredita no livre-arbítrio e na capacidade de que o homem é que escolhe a sua salvação, esse homem é orgulhoso. Eu aceitei Jesus. Ninguém aqui aceitou Jesus. Ninguém aceita Jesus. Jesus é que nos aceita pela sua misericórdia e graça. Então não fale assim, o dia que eu aceitei Jesus. Não, o dia que Jesus me aceitou, eu estava perdido, não merecia e não mereço, mas pela graça estou salvo. Mediante a fé em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. A salvação procede de Deus, é realizada e consumada por Deus. Para quê? Porque a glória toda é de Deus. Para que a glória seja dele, não do homem. Portanto, nós não temos que ter orgulho nenhum. Não há orgulho em ser eleito de Deus, não há orgulho em ser salvo de Deus. Apenas gratidão. Nós temos que demonstrar apenas gratidão a Deus. E obedecer às suas leis, seus mandamentos, obedecer aos seus estatutos, os seus ensinos. Porque pela gratidão apenas. Porque agora nós somos salvos pela graça salvadora e eficaz. Então, o propósito de salvação pela graça é exaltar a Deus e não o homem. Vejam lá no versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Essa salvação, Deus usa as coisas loucas do mundo a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém pode chegar ao céu pelo seu próprio esforço. Ninguém pode bater no peito e dizer que chegou ali porque eu aceitei Jesus.
mas porque Jesus me aceitou. Todos os salvos são salvos pela graça, e pela graça somente. Não há mérito humano. Nenhuma glória se atribui ao homem, nenhum holofote pode ficar sobre o homem. Uma ocasião, estava com a minha esposa, visitando Viena, e fomos agraciados. Deus tem nos abençoado muito nessas viagens que nós sempre fizemos. Deus sempre tem nos abençoado. E ali eu recebi uma bênção muito grande nessa. Quando chegamos em Viena, na Áustria, um dia antes, alguns dias antes, tinha falecido o último imperador da Áustria, o arquiduque Otto de Habsburgo, que era neto da Cici, imperatriz, já velho, mas tinha... E o Estado da Áustria deu, então, a esse imperador enterro de imperador, com todas as honras de Estado, tá certo? Porque era o último dos imperadores. E então tivemos a oportunidade de ver essa situação ali do féretro e do enterro do Otto. E uma coisa me chamou muita atenção. Esse arquiduque Otto, né, foi em 2011 que ele morreu, com 98 anos de idade. E ele seria sepultado na cripta imperial de Viena. Vejam que ele era reconhecido e tinha como título Sua Alteza Imperial e Real Arquiduque e Príncipe Imperial Otto da Áustria, Príncipe Real da Hungria, Croácia e Boêmia. Ele era um grande imperador. Mas é interessante que durante o féretro, primeiro eles tiveram uma grande cerimônia religiosa na Catedral de Viena, depois ali saiu o seu féretro, todas as províncias da Áustria se fizeram presente com suas roupas típicas, desfile militar, toda aquela pompa, não é, de imperador. E no final ele vai para essa cripta imperial, que fica dentro de um mosteiro no centro de Viena, nos fundos do Palácio Imperial. É interessante que ao chegar esse féretro, o arauto que acompanha o féretro bate com o bastão na porta, e lá de dentro da porta uma voz pergunta: quem quer entrar? E esse arauto responde: quem quer entrar é o imperador Otto de Habsburgo, Sua Alteza Imperial, Real, Arquiduque, Príncipe Imperial. E ali ele citou N títulos dele, que ele tinha todos os títulos que ele existia, e onde ele era rei, arquiduque, duque, todos aqueles títulos dele. E a resposta lá dentro diz assim: não conheço. Aí ele bate a segunda vez na porta. Quem quer entrar? Quem quer entrar é o doutor Otto, formado em tal matéria, pós-graduado em tal universidade, fez curso disso, fez curso daquilo, e mostra toda a sua importância de sabedoria que ele tinha. E a resposta lá de dentro vem assim: não conheço. E ele bate a terceira vez na porta. E a pergunta vem: quem quer entrar? Aí o arauto diz: é uma pobre alma que não merece nada, mas precisa de descanso. E eles abrem a porta. Isso é simbólico, mas demonstra claramente, tá certo, que não é a riqueza que fez ele entrar, não é o título, não é a sua importância, não é o seu conhecimento, mas entrou pela graça imerecida de Deus. É assim que Deus age conosco também. É da mesma forma. Esse exemplo prático quer dizer o quê? Que nada deste mundo, nada pode substituir essa graça imerecida de Deus. Tudo provém de Deus, dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Qualquer glória atribuída ao homem é vanglória, é glória vazia. Isto é idolatria, e isso é abominação a Deus. O próprio Deus fala na sua palavra, que não divide
a glória dele com ninguém. Lá em Isaías 42:8, nos diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Isto é, eu não divido minha glória com ninguém. Nada. Ninguém pode se salvar por seus méritos, mas apenas pelos méritos de Cristo. Nada do mundo, riqueza, religião, sabedoria humana, poder político, pode apagar a nossa culpa. Nada pode apagar os nossos pecados. Nada pode nos justificar diante do juízo de Deus. E todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Salvos e não salvos, eleitos e não eleitos. Todos nós passaremos pelo nosso juízo. Mas os ímpios já estão condenados e vão para a condenação eterna. Os eleitos de Deus, aqueles que foram agraciados pelo chamado eficaz de Deus, esses têm um advogado perante Deus, e ele vai dizer: você não merecia, você merecia a condenação, você merecia o inferno, mas por Cristo, ele pagou a sua dívida. Então você entre no reino de Deus. Amém? Isso é graça eficaz. Então, meus amados, aqui eu vejo os versos 30 e 31 agora do texto lido. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, por toda a eternidade, nós renderemos glória àquele que nos amou, aquele que nos enviou o seu Filho, e que por meio dele pudéssemos ser salvos. Então, hoje nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a menina dos olhos de Deus, troféus da graça de Deus, da graça imerecida e eficaz desse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe com essa compreensão.